Boa tarde, companheiros. Sejam bem-vindos todos à Casa do Caminho. Vamos elevar o nosso pensamento para fazermos a nossa oração, relaxando o corpo, a mente e o espírito, para receber essa energia. Mestre amigo, companheiro de todas as horas, Jesus, rogamos a vossa bondade, a vossa misericórdia aos mentores e trabalhadores desta casa, para que nos envolva nessa tarde de hoje, para os trabalhos a serem realizados. Abençoando, Senhor, a todos nós, encarnados e os desencarnados que aqui se encontram. E pedimos também, Jesus, por aqueles que hoje não puderam estar aqui, mas aonde estiverem nesse instante, possa receber a vossa vibração de paz, de luz, de serenidade e de proteção. Pedimos por todos desta comunidade, envolto desta Casa do Caminho, o pessoal da segurança, o pessoal ali da escola, os diretores, professores, os alunos, que todos ali também recebam essa energia de luz e de paz e proteção. Pedimos também pelos enfermos, Senhor, que se encontram internados nos hospitais, públicos, privados, nas unidades básicas de saúde e nas UPAs 24 horas. E aqueles irmãos, Senhor, que se encontram em seus lares acamados, seja quais forem as situações desses nossos doentes, possam receber nesse instante um passe fluido magnético, com os recursos medicamentosos que precisam e necessitam na recuperação da sua saúde. E por todos os nossos coleguinhas que aqui frequentam esta casa, que hoje não puderam vir, mas aonde estiverem recebam também a sua proteção. Por todos da costurinha, que aumentou muito as nossas coleguinhas na participação da costurinha. Que seus lares também sejam protegidos e abençoados. Graças a Deus, que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. E o nosso item é o número 5, prodígio dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas que farão grandes prodígios, e coisa de espantar, a ponto de seduzir os próprios escolhidos. Essas palavras dão o verdadeiro sentido do termo prodígio. Na acepção teológica, os prodígios e os milagres são fenômenos excepcionais fora das leis da natureza. Como as leis da natureza são obras exclusivas de Deus, ele pode sem dúvida derrogá-la se lhe apraz. Mas o simples bom senso diz que não é possível que ele tenha dado a seres inferiores e perversos um poder igual ao seu, nem ainda menos o direito de desfazer o que ele tenha feito. Jesus não pode ser consagrado semelhante princípio. Se, portanto, de acordo com o sentido que se atribui a essas palavras, o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, tais que os próprios escolhidos se deixam enganar. O resultado seria que, podendo fazer o que Deus faz, os prodígios e os milagres não são privilégios exclusivos dos enviados de Deus, e nada provam, pois nada distingue os milagres do santo dos milagres do demônio. Deve-se, pois, procurar um sentido mais racional para aquelas palavras. Ao olho do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa é desconhecida passa por sobrenatural. Maravilhoso, miraculoso, uma vez encontrada a causa, reconhece-se o fenômeno. Por mais extraordinário que pareça, não passa da aplicação de uma lei da natureza. Assim, o círculo dos fatos sobrenaturais se restringe, à medida que o da ciência se alarga. Em todos os tempos houve homens que exploraram em proveito de suas ambições, de seus interesses, do seu anseio de dominação, certos conhecimentos que possuíam, a fim de alcançar o prestígio de um suposto poder sobre-humano ou de uma pretensa missão divina. São esses os falsos cristos
os falsos profetas. A difusão das luzes lhes destrói o crédito, razão pela qual o número deles diminui à medida que os homens se esclarecem. O fato de operar o que certas pessoas consideraram prodígios não constitui, pois, sinal de uma missão divina, já que pode resultar de conhecimentos que cada um pode adquirir, ou de faculdades orgânicas e especiais, que o mais indigno pode possuir tão bem quanto o mais digno. O verdadeiro profeta se reconhece por características mais sérias e exclusivamente morais. Então, o que ele está colocando aqui para nós, né? Então, vamos primeiro aqui fazer o significado dessa palavra prodígio, que ela tem várias significações. Prodígio, pessoa que apresenta habilidade ou talento fora do comum, ou acontecimento que é ou parece estar em contradição com as leis da natureza. É um evento sobrenatural, um presságio ou uma maravilha que foge às leis naturais e causa grande admiração. O termo é frequentemente usado como sinônimo de milagre e tem o propósito divino de despertar a fé, confirmar uma mensagem ou revelar o poder de um Deus. Aí, esse exemplo eu peguei lá no computador, tá? Pela IA. Então, eles colocam 2 exemplos aqui. Os prodígios dos deuses na mitologia, que nós sabemos que eles tinham, né? As crenças na mitologia, e o mago que realizou grandes prodígios. Na visão espírita, os prodígios realizados por falsos profetas não são milagres ou intervenções sobrenaturais divinas, mas sim a aplicação das leis naturais, ainda desconhecida pela ciência atual. Eles provêm de conhecimentos adquiridos, faculdades orgânicas especiais ou da manipulação de fluidos espirituais. Os médiums, né, eles é que podem dizer isso com muita propriedade, né? Primeiro porque os médiums, eles têm essa possibilidade devido ao estudo, o conhecimento da doutrina espírita. Eles sabem que eles têm, né, na comunicação, através deles, né, eles vão conseguir separar o que é o seu pensamento e o que é o pensamento do comunicador naquele momento. Né? Ele sabe fazer essa diferença. Então, assim, é como ele coloca aqui no texto, não é para qualquer um que está por aí fazendo esses milagres, vamos pôr aqui entre aspas. Não é assim que funciona. Então, ele coloca aqui que são as leis naturais. Essas leis naturais são da onde? São de Deus. Não é para qualquer um. Né? Então, tem que ter um profundo conhecimento, propriedade desse conhecimento. Nós que já chegamos na doutrina espírita, temos que ter esse conhecimento, porque ele coloca também no texto que pode enganar até os escolhidos, ou seja, até nós que estamos aqui dentro de uma casa espírita, que temos o estudo, a gente pode se enganar, porque o espírito, ele pode falar que é fulano de tal, né, uma pessoa assim importante, e às vezes não é. Então a gente tem que ter esse conhecimento para separar, como se diz, o joio do trigo, porque senão nós seremos também enganados. É uma advertência que Jesus faz há mais de 2000 anos. Nós observamos ao longo da história acontecer os falsos profetas, que se disfarçam e encontram acolhida nos corações desprevenidos, inclusive o nosso, tendo em vista, se não estivermos na sintonia de orarmos e vigiarmos nossos pensamentos, a importância de estarmos atentos para não darmos guarida às influências negativas, porque eles possam também, como se diz, nos manipular. Né? Então, a gente tem que ter mesmo o conhecimento doutrinário, isso é muito importante. Pois o espírito do mal tem o poder de fazer prodígios, como o próprio texto colocou. Quem engana esse poder não é exclusivo dos enviados de Deus,
mas também pode haver prodígios através do conhecimento de técnicas que não são do conhecimento popular. Tudo é fantástico, miraculoso, quando na verdade é um desconhecimento, pois não entendo o que está acontecendo. Então, o Espiritismo vem explicar, através dos estudos, os casos milagrosos que sabemos que não existem. É como a gente coloca por aí hoje na internet, eu fico ali olhando, fulano de tal vidente está falando não sei o quê, que fulano é que vai ganhar a eleição, que agora tem os guardião do mal, aí coloca lá aquela foto do Trump, não sei de quem, que eles vão ser, vão morrer, não sei o quê, vai ser assassinado, vai ser... Gente, como assim? E tem pessoas que acreditam, né, nessas coisas. Então, mesmo na internet, porque a internet é casa de todo mundo. Então, nós que temos conhecimento espírita, não é para a gente ficar acreditando, mesmo quando é uma casa que tem conceituada, coisa e tal, algumas coisas que você vê, você tem que ficar, mas será que isso aqui é verdade? Será que é assim mesmo? Ah, passa para fulano, passa para o grupo. Eu não passo nada. Eu, particularmente, eu não passo nada, porque eu não sei se aquilo é fato ou se é fake. De repente eu vou ficar espalhando um negócio que não é verdade. Então a gente tem que ter esse cuidado. Porque mesmo a nossa responsabilidade enquanto temos o conhecimento doutrinário é muito importante. Ele está colocando aqui. Então o Espiritismo vem explicar, através dos estudos, casos milagrosos que sabemos que não existem, né? Então tudo está na direção do governador planetário, que é Jesus. Aí aparece aí trocentas pessoas falando que vai acontecer isso, vai acontecer, que Chico falou que em 2000 e não sei quanto ia acontecer isso. Não é assim. A gente tem que ficar bem atento a essas coisas da internet. O mal é tudo o que contraria a lei divina, que está escrita na nossa consciência. O bem é o respeito à obediência, ação da lei divina. E nessa lei não existe o mal, porque na lei de Deus não existe o mal. Quem interpreta a lei é que faz o mal. E quem é que interpreta a lei? Nós, a humanidade, que estamos aqui peregrinos no planeta Terra, que vamos fazer a nossa interpretação de acordo com os nossos interesses. Mas Deus nunca erra. Porque o mal é provocado pelo próprio homem, de acordo com a nossa evolução, para o crescimento moral e espiritual. Isso nos leva a pensar que os prodígios e falsos profetas estão utilizando essas argumentações de acordo com as suas escolhas, ações, atitudes, ou seja, de acordo com seus interesses pessoais. Na realidade é isso. Os exploradores sempre existiram, conforme a sua pretendida missão divina. Perseveram nessa ideia de pseudo-poder de intermediário entre Deus e as criaturas. Hoje não cabe mais esse pensamento, pois esses irmãos estão em busca das ambições materiais, estando cego devido aos interesses e egoísmo, ainda latente no espírito. Então, quando nós já vimos aí em algumas, não estou aqui criticando as outras religiões, mas é o que a gente vê na televisão quando as pessoas, né, os pastores ou outras estão pregando, falam no financeiro. Ah, você está passando por uma dificuldade, porque você tem que deixar aqui R$1.000 ou deixar o seu carro. A gente sabe que isso acontece. A gente está cansado de ver isso e depois as pessoas, inclusive, vão fazer um BO porque perdeu um carro, porque eu já ouvi que eu tenho uma comadre que é de uma determinada igreja, que ela falou assim, que vamos supor, você quer doar a caminhoneta. Ah, eu vou doar minha caminhoneta. Ele já tem o documento lá para você fazer a transferência.
Ele já leva o papel. Eu fiquei assim, gente, quando ela falou isso para mim, eu não acreditei. Eu falei, como assim? Já é tudo assim, se você falar que vai doar o seu carro lá, já tem um documento ali para você fazer a doação, entendeu? Já assinado. Então, assim, é muito triste a pessoa procurar um templo religioso e ela ser manipulada por interesses mesquinhos. Porque a pessoa, quando entra num templo religioso, não importa se é católico, evangélico, ou espírito, ou umbanda, ou canto, não interessa. Ela vai porque ela está doente, ela precisa do acolhimento, ela precisa do aconchego, ela precisa de ouvir uma palavra boa, para a gente ouvir as necessidades dessas pessoas e sair dali melhor do que quando entraram. E não serem manipulados. Inclusive, essa própria minha comadre também me contou. Ela mudou de igreja, agora que eu estou lembrando, ela passou para Batista, tá? Então, eu lembro que um dia ela contou que o pastor falou que precisava naquela noite recolher 7 mil reais. E aí foi 7 mil, 6 mil, 5 mil, coisa e tal. Chegou num passe de ônibus, gente. Tinha gente que deu o passe de ônibus e não tinha como voltar para casa. Ficou no ponto de ônibus esperando um milagre. Tá? Então, assim, a gente tem que ficar assim. Eu, particularmente, eu fico com muita, assim, compaixão quando uma pessoa tem tanta confiança naquele pastor, né, no que ele está pregando, e no íntimo, a pessoa que está ali no púlpito está visando só os interesses comerciais, o material, porque ele é um doente, só que ele não despertou que ele é um doente ainda. Ele acha que não, mas ele é uma pessoa ainda doente, ele não está ainda preparado para isso. E assim são os prodígios dos falsos profetas que vão se perpetuando em diversas religiões. Só que hoje também eu estava ouvindo lá do Palmelo, que tem 11 horas, eles estão fazendo uma leitura do livro, e ali, eu esqueci o nome, Obreiros da Vida Eterna, é esse? Obreiros da Vida Eterna. Aí ele estava no áudio lá, né? Estava colocando a pessoa, ele foi um sacerdote, ele ficou 40 anos no sofrimento. 40 anos. E ele ficou inconformado porque ele era uma pessoa, né? Ele era um sacerdote e ele queria que ele achou que ele ia ser recebido por Jesus, que ele ia ser bem acolhido. Só que como todo ser humano, que nós somos espíritos imperfeitos, ele era um sacerdote, mas ele também teve os seus equívocos aí na jornada. Então ele ficou 40 anos, até que aí eu esqueci o nome da mentora, né, do que ele falou lá. Ela é bem interessante, mas eu esqueci o nome. Aí ela resolveu atendê-lo, né, através de intermédio de outros irmãos para ajudá-lo, e chegou até ela que ela estava numa classe mais elevada. E aí ela ouviu as queixas dele, ouviu todo assim, a história dele, né, do inconformismo dele de ter ficado naquele lugar que ele achava que ele não merecia, que ele estava ali, vamos supor que por um erro, né, ele caiu ali. E aí ela vai esclarecendo ele. Então, gente, é 40 anos até a pessoa despertar. E aí ela coloca que não é só o caso do sacerdote, tem várias pessoas de todos os tipos de religião, que, como se diz, prega uma coisa e faz outra. Então, assim, são esses prodígios dos falsos profetas. Aquele ditado, né, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Porque a mudança está em cada um de nós, a gente não vai fazer milagre. É um passo de cada vez. Não adianta eu chegar aqui falando, é assim, vocês têm que fazer assim, 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 assado, porque está escrito aqui, porque está escrito no Evangelho, coisa e tal. Mas se lá dentro da minha casa eu sou uma pessoa
que eu não respeito ninguém. Eu sou uma pessoa que xingo, que brigo, que nunca estou contente com nada, insatisfeita com tudo. Quer dizer, eu venho aqui, falo, mas lá dentro da minha casa, lá com a minha família, os meus irmãos, eu sou outra pessoa. Ali eu mostro quem eu sou. Aqui eu posso botar uma máscara, mas eu vou enganar Deus. A hora que eu fechar o olho, que eu estiver dentro daquele caixão, que eu for lá para o outro lado, você enganou bem lá na terra, hein? Você estava lá na casa espírita, fazendo palestra, mas você não fez a mudança. A mudança tinha que começar em você. Aí a consciência que vai chamar. E aí muitas vezes vem o arrependimento. Perdeu a oportunidade dessa reencarnação, então a gente tem que estar bem atento a essas coisas, né? Os nossos irmãos médios que desenvolvem a faculdade da mediunidade são vistos por outras pessoas como privilegiados. Isso ocorre devido à falta de conhecimento doutrinário, porque todos somos médios, alguns com percepção aflorada, outros não. São compromissos assumidos para desenvolver o trabalho entre os encarnados e os desencarnados. Então, você tem que usar a sua mediunidade com muita sabedoria, além da sabedoria, o conhecimento, né, que você tem que ter. Além de tudo, a sua mudança, a sua reforma. Principalmente a mudança em você. Infelizmente, alguns se perdem nesse compromisso, agindo em interesses próprios, inclusive como os financeiros. Vamos colocar aqui as pessoas as cartomantes. Tem uma grande mediunidade, esses nossos irmãos aí, mas muitos deles utilizam o lado das cartas, do tarô, desses negócios aí, para o financeiro, o lado material. Os espíritos não esclarecidos e brincalhões trazem como verdade as suas orientações para manipulação e intriga entre nós. Então vejam lá o que a pessoa está fazendo. Quando depararmos com os falsos profetas dizendo o que está acontecendo na nossa vida, seja quais forem os relatos, cuidado. Muitas vezes estão expostos nas redes sociais, porque as pessoas hoje põem lá que comeu hoje uma lasanha, botou lá a família, que foi lá na praça não sei aonde, que viajou não sei para onde, e aí depois você marca lá a consulta com a pessoa, eu sou fulana de tal, né, o outro vai lá nas redes sociais, e aí fala tudo que você achou que, adivinhou, nossa, olha essa pessoa aí, tudo que eu fiz, tudo que eu passei, ela falou, mas você pôs tudo lá na rede social, então, lógico que vai saber, né? Então, vamos lembrar para a reflexão a parábola do joio e do trigo, do Evangelho de Mateus, que se refere à convivência do bem com o mal. Então, todos nós sabemos qual é a parábola do joio e do trigo, né? O estudo da doutrina fundamental para as interpretações do Evangelho, que tem como pilar, primeiro, amai-vos, segundo, instruí-vos, e o terceiro, acrescentamos, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. André Luiz usa essa expressão característica. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o trabalho está pronto, o trabalhador aparece. Finalizando, o verdadeiro profeta se reconhece pelas características mais sérias e exclusivamente morais, né, que é aquela pessoa, né, que tem uma conduta, que tem, você conhece pelo olhar, você conhece no atendimento, o acolhimento que essa pessoa tem. E aí, no livro Religião dos Espíritos, eu achei aqui, ante os falsos profetas, o tema chama Ante os falsos profetas. Acho que vai dar para ler. Acautela-te em atribuir aos falsos profetas o fracasso de teus empreendimentos morais. Recorda que todos somos tentados, segundo a espécie de nossas imperfeições. Não despertarás a fome do peixe com uma isca de ouro.
e nem atrairás a atenção do cavalo com um prato de pérolas, mas sim ofertando-lhes a percepção leve, bocado sangrento ou alguma concha de milho. Desse modo, igualmente, todos somos induzidos ao erro, na pauta da nossa própria estultícia. Dominados de orgulho, cremos naquele que nos incita à vaidade. E sedentos de posse, assimilamos as sugestões infelizes de quantos se proponham a explorar-nos a insensatez e a cobiça. É preciso lembrar que todos somos, no traje físico ou deles desenfaixados, espíritos a caminho, buscando na luta e na experiência os fatores da evolução que nos é necessária. E que por isso mesmo, se já somos aprendizes do Cristo, temos a obrigação de buscar-lhe um exemplo para o ideal da nossa conduta. Não vale assim alegar confiança na palavra de quanto nos sustenta a fantasia, com respeito a fictícios valores de que sejamos depositários, no pressuposto de que venham até nós na condição de desencarnados, pois que a morte do corpo é, no fundo, simples mudança de vestimenta, sem afetar, na maioria das circunstâncias, a nossa formação espiritual. Não creias, desse modo, em todo o espírito, diz-nos o apóstolo, porquanto semelhante atitude envolveria a crença cega em nossos próprios enganos, com a exaltação de reiterados caprichos. O ouvido que escuta é irmão da boca que fala. Ilusão admitida é a nossa própria ilusão. Apetite insuflado é apetite que acalentamos. Mentira acreditada é a própria mentira em nós. Crueldade aceita é crueldade que nos pertence. De alguma sorte, somos também a força com a qual entramos em sintonia. Procuremos, pois, o mestre dos mestres, como sendo a luz do nosso caminho, e cotejando com as lições dele, avisos e informes, mensagens e advertências que nos sejam endereçados. Desse ou daquele setor de esclarecimento aprenderemos, sem sombra, que a humildade e o serviço são nossos deveres de cada hora, para que a verdade nos ilumine e para que o amor puro nos regenere, preservando-nos, por fim, contra o assédio de todo o mal. Livro Religiões dos Espíritos, Emmanuel. Então, essa é a mensagem de hoje dos nossos prodígios e falsos profetas, para que nós fiquemos bastante atentos com o que nós estamos lendo, né, ou no noticiários mesmo, né, na televisão ou na internet, para que a gente não se corrompa e a gente acredite aí nessas fantasias, como a própria lição do Emmanuel fala, anti-falsos profetas. Vamos ficar atentos, né? Mas que nós que já temos o conhecimento da doutrina espírita e temos Jesus como nosso guia e modelo, a gente pode, quer dizer, todos nós, né, podemos fazer a nossa transformação moral e espiritual. E que a paz de Jesus esteja com todos nós. Gratidão por me dar atenção. Senhor, agradecemos a oportunidade, nesse instante, desta tarde, com essa reflexão dos prodígios dos falsos profetas. Pedimos, Senhor, o vosso socorro para com esses irmãos desviados do caminho, Senhor, que ainda se contentam com a interpretação para si, de acordo com seus interesses. Nós ainda somos peregrinos, Senhor, no planeta Terra, com os nossos erros, as nossas dificuldades, os nossos equívocos desta vida e de vidas passadas. Mas eles também ainda não despertaram para a verdade do ensinamento do Mestre. Que eles possam ser amparados, assistidos, abençoados, Senhor, na sua trajetória, fazendo a reflexão e voltando realmente para os teus ensinamentos, para o Evangelho, da tua humildade, do teu amor, da tua meiguice,
diante da sua plenitude enquanto Espírito puro que sois, Senhor. Misericórdia para nós ainda, que trazemos na nossa alma latente ainda no nosso espírito os erros do passado e também nessa encarnação muitas vezes cometemos erros, mas rogando a misericórdia e a piedade do nosso anjo da guarda, esse espírito amigo e protetor que sempre nos orienta, possa estar conosco, nos direcionando e dando-nos esses pensamentos de boas energias, de bons pensamentos, quando estivermos indo por desvio, Senhor, que possamos ser alertados na fé, na oração, para que eles induza a todos nós no bom caminho. Mas que a tua paz esteja conosco, graças a Deus, no retorno aos nossos lares, que assim seja.